Fala pessoal, essa é a nossa segunda aula do curso Introdução ao Home Studio e o assunto de hoje é equipamentos. Quais equipamentos básicos que o seu home studio deve ter para que você possa fazer uma gravação em casa de qualidade? Pois é, vamos responder essa pergunta. Antes de falar sobre cada um dos equipamentos que a gente vai falar aqui, saiba que isso é uma lista. Pode ser que no decorrer do processo, no decorrer dessa aula, você perceba que tem coisas que eu vou falar que você não precisa, porque você quer focar num assunto específico do seu home studio, que você não quer fazer, né, uma gravação completa, como eu falei na primeira aula, de passar por todas aquelas etapas. Pode ser que você queira fazer apenas uma gravaçãozinha assim para registrar ideias. Pode ser que você queira só ter um espaço apenas para você registrar algumas ideias, algumas coisas, ou mexer em algumas coisas para hobby, assim, mas que você não queira de fato fazer uma gravação de música para colocar na internet, para enfim, levar de uma forma mais profissional, vamos colocar dessa maneira. Mas eu vou te mostrar aqui todo esse básico e aquilo que você deve ter para que você possa cumprir todas aquelas etapas, né, de captação, edição, mixagem, masterização de uma forma muito tranquila. Então, vamos nessa. O primeiro equipamento é o computador. Esse não tem como se fugir, né? Qualquer estúdio, qualquer home studio deve se preocupar em ter um bom computador. Por quê? Porque antigamente a gente gravava com fita, né? E era muito limitado, você não conseguia editar, você não conseguia afinar vozes, por exemplo, você não conseguia editar uma bateria no tempo. Então, realmente, os músicos eram incríveis, tinham que ser muito bons para poder fazer gravação muito bem feita. Mas, ao mesmo tempo, era muito chato, porque a manutenção de equipamentos assim era caro. Hoje deve estar mais ainda, porque nem todo mundo sabe fazer. Então, assim, gente, esquece isso de gravar sem computador, tá? Computador, a primeira coisa que você tem que pensar em ter no seu home studio. E o que é que o meu computador, né, deve ter? Quais são as principais configurações que eu tenho que me preocupar para eu conseguir ficar tranquilo quando eu for gravar as músicas? Olha, o que eu diria são duas coisas em especial. Primeiro, tenha o melhor processador que o seu computador pode ter, porque vão ser muitos plugins, vão ser sessões às vezes pesadas que você vai gravar na sua sessão de gravação, e isso vai acabar exigindo muito dele. Então, no que você puder, faça de tudo para ter um bom processador no seu computador. A outra coisa é ter bastante memória RAM. Isso mesmo, tenha muita memória RAM, porque os softwares de gravação eles vão pedir muito, né? Quando você for mixar, por exemplo, você já abriu os plugins lá de mixagem, esses plugins, né, eles vão ficar rodando ao mesmo tempo. E digamos que você tem, sei lá, 40 canais para mixar, né? A gente vai falar sobre isso depois. Mais 40 lá instrumentos, 40 coisas que você gravou, de 20 canais de vozes, 10 de guitarra, 10 de bateria, não sei, tem lá. E aí você vai mixar esses canais, e em cada um deles vai colocar um software, um plugin, e aquilo vai dar no seu computador. Então, a memória RAM e o processador são muito importantes para que você consiga aguentar, né, esse trabalho aí e ficar tranquilo com isso. Obviamente, né, que outras coisas também são interessantes. Por exemplo, você tem um bom espaço no seu HD, é legal, né? Hoje, de fato, isso é mais simples, porque tem HD externo, porque tem a nuvem, né, que você pode colocar os arquivos lá dentro. Mas ter esse espaço é legal, porque se você, por exemplo, né, quando eu falar sobre taxa de amostragem, sobre bits, né, que são coisas importantes que a gente vai conversar num próximo módulo, no próximo curso, para ser mais específico, né, na área do áudio mesmo, vai ser legal porque quanto maior for o arquivo do seu áudio, né, mais espaço você vai ter que ter para conseguir guardar e armazenar no seu computador. Então, são essas três coisas que inicialmente você deve se preocupar. Algumas outras coisas que você pode se preocupar é, por exemplo, com a placa de vídeo. Por que placa de vídeo, Marcos? Porque nos novos plugins que estão saindo agora, eles estão vindo com interfaces muito bonitas, né, com visual muito bonito, mas que exigem bastante do seu computador mesmo, né? Às vezes o computador não tem essa potência toda, né, para poder rodar aquele plugin da forma que deveria. Então seria legal, se você tiver como investir nisso também, você pode investir nesse sentido, tá? Mas a questão é, o melhor computador que você pode comprar, você deve comprar. Ah, mas eu não tenho, eu só tenho um computador aqui em casa que não é tão bom assim. Não tem problema, comece com ele, tá bom? E quando você puder comprar um outro, você pode comprar. Mas assim, a questão é que a gente vai tentar adaptar isso para que as suas sessões você consiga trabalhar com elas, apesar de você não ter o melhor equipamento do mundo. Então, por exemplo, se você tem um computador que não é um PC que não é tão legal assim, você pode usar plugins menos exigentes para você fazer mixagens, eles pesam menos. Você pode tentar fazer gravações, né, e captações mais reduzidas, para que você possa realmente aprender nesse mundo do áudio, mas também não exigir muito e demais da sua máquina. O segundo equipamento, né, é a interface de áudio. Eu gosto de brincar sempre que o computador ele é o cérebro do seu estúdio. Ele é o que vai comandar ali cada coisa, onde você vai centralizar, né,
tudo aquilo que você vai colocar no seu estúdio. Mas a interface de áudio é como se fosse o coração. Sem ela, você não vai conseguir ter um bom resultado de mais nada que você possa pensar. Por quê, pessoal? Porque a interface de áudio, ela é o equipamento que você tem. A interface de áudio é a placa de áudio, tá? A placa de som externa do seu computador. Todo PC tem uma placa de som que é embutida, né? Aquela lugar que você coloca o fone, você coloca aquele microfonezinho que você compra de lapela, não sei. Aquele ali é uma placa de áudio, só que ela não é muito legal, por quê? Porque ela tem bastante ruído, porque você não consegue controlar o volume, né, de entrada que está entrando naquela placa de áudio. Então, realmente, esse equipamento para o estúdio, ele é muito importante. Que equipamento é esse? Ele é o equipamento responsável por pegar o sinal analógico e transformá-lo em digital, e o sinal digital e transformá-lo em analógico. Como assim, Marcos? Veja, o som analógico, né, esse sinal analógico que eu coloquei aqui, é esse som que vocês ouvem na vida real. Tá? É como você pega um violão, você toca, você está ouvindo o pessoal, você está falando, você está cantando, você está ouvindo esse som analógico. Mas o que é então o som digital? É quando é aquele som que vai para o computador, que o seu programa de gravação vai registrar lá, e aquele programa ele registra de uma forma assim, em números, é digital mesmo. Então 01, 01, 01, não sei. O PC acaba pegando esse sinal analógico, transformando em digital, e quem faz isso é a interface de áudio. Ela faz isso com ótima qualidade, com boa qualidade, não só quando você grava, mas quando você ouve, porque você vai gravar um som e você vai ter que ouvir aquele som que você gravou. Então, a interface de áudio que faz isso. Nela que você vai conectar ela ao seu PC, e na interface de áudio vai ficar conectado o microfone, os instrumentos, vão ficar conectados as suas caixas de som, se você tiver, o seu fone de ouvido. É ela que vai fazer esse tipo de conversão. A interface de áudio pode ser de diversos modelos. E aqui a gente vai conversar sobre isso. Qual é a interface de áudio que é melhor para a sua realidade ou para aquilo que você quer fazer? Vou dar um meu exemplo. Eu tenho um home studio e eu já tenho um estúdio há alguns anos. Então já tive várias interfaces de áudio. Várias não, tá? Umas 3 ou 4 assim, que eu demorei bastante, porque nem todo mundo tem muito dinheiro para poder comprar um tempo inteiro equipamento, né? Mas a minha interface de áudio atual, ela tem 8 entradas. Como assim 8 entradas? Deixa eu explicar a vocês. A interface de áudio, ela vai possibilitar você, a dependendo, claro, né, do modelo que você comprar, gravar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Como assim? Quando formos gravar, por exemplo, uma bateria, pense comigo, uma bateria é um instrumento que tem vários instrumentos. Então eu tenho tambores, vários tambores, eu tenho a caixa da bateria, eu tenho o bumbo, que é aquela parte que você pisa, né, e bate aquele som bem grave, eu tenho pratos, eu tenho o chimbal aqui. Ou seja, são diversas peças, né, diversos instrumentos em um só. E são tocados ao mesmo tempo. Para gravar essa bateria, eu preciso de mais de uma entrada. Por quê? Porque se eu tivesse só um microfone, eu não conseguiria fazer um som de bateria tão interessante assim. Então, eu colocaria um microfone em cada uma das peças, um microfone só na caixa, um tambor, outro jogava o dedo do bumbo lá, botava os microfones assim em cima para poder captar aqueles pratos todos. E veja, são vários microfones, 8, 10 microfones, para eu conseguir gravar esse instrumento. Só que eu tenho que gravar isso ao mesmo tempo, porque eu não tenho como fazer, por exemplo, toca aí agora aí, gravei aqui a caixa, toca de novo aí para gravar outro instrumento. Não tem como, a gente não consegue executar dessa maneira. Então, a interface de áudio vai te possibilitar gravar várias coisas ao mesmo tempo e em canais separados no programa. Essencialmente, naquele canal, o principal som dele, a coisa que mais vai sair, que você vai ouvir, é a caixa, é o prato, é o bumbo, é o tambor. Então, se você quer gravar, por exemplo, vários cantores cantando ao mesmo tempo, você pode colocar um microfone para cada um deles e gravar cada um, que essencialmente a voz principal que vai sair é a voz daquele cantor específico daquele microfone. Na placa de áudio do PC, por exemplo, que só tem uma entrada, aquela entradazinha lá de fone, né, de microfone, não tem como fazer isso. Além de ter bastante ruído, além de aquela entrada não te dar um ganho de entrada, você não conseguir regular o volume do som que entra, você também não consegue gravar várias coisas ao mesmo tempo. Mas via de regra, em home studio, a gente trabalha com interface de áudio de 2 canais. É o que mais tem ultimamente no mercado, né, no Brasil sobretudo, são interfaces de 2 canais. Por que 2 canais? Porque em home studio, como falei com vocês, a gente está gravando instrumento por instrumento, uma coisa por vez. E como o home studio geralmente não grava bateria, não precisa de muitos canais, porque não tem nem espaço para ter uma bateria às vezes na sua casa, no seu apartamento, a gente faz baterias virtuais no computador. E o resto das coisas a gente vai gravando com um só canal. Então a gente precisa só de 2 canais para poder gravar um voz e violão, um microfone
para voz e um microfone no violão, pronto, 2 canais está ótimo. A gente pode gravar o violão também, pode colocar 2 microfones no violão, mas sempre é um, máximo 2 canais sendo usados ao mesmo tempo. Por isso, interfaces de áudio, né, geralmente dos home studios, elas têm esse padrão, né, de terem 2 entradas. Só que se você tiver um home studio e você quiser gravar bateria no seu home studio, se for um baterista, aí você realmente vai ter que investir mais e comprar um interface de áudio com mais entradas para colocar mais microfones, aí tem mais cabos e tudo mais. Inicialmente, saiba, entenda a sua realidade. Você quer gravar o quê? Tem gente que só quer gravar voz em cima de um playback que já recebeu. Tem gente que só quer gravar o solo de guitarra. Então, não precisa de mais que uma entrada para poder fazer isso. Uma ou 2 entradas vai te satisfazer muito bem. Além disso, a interface de áudio ela também precisa gravar em 24 bits. Vamos falar sobre isso também em outro curso, que é a coisa mais específica de áudio, mas saiba, não compre interface de áudios que gravam em 14 bits ou em 16 bits, tudo bem? Uma coisa também bem interessante é que vocês não podem esquecer compre interface de áudios que tenham o chamado Phantom Power. É um botãozinho que tem na interface de áudio que é assim, mais 48 volts. Tá? Por que isso é interessante? Porque um dia eu acho que você talvez queira comprar um microfone condensador. E para que vocês consigam usar o microfone condensador, vocês precisam dessa alimentação extra de energia, para que vocês possam utilizar ele da forma devida e não precisem de outro equipamento externo para poder alimentar esse microfone. O terceiro equipamento, na verdade, são 2, que tem a ver com a monitoração da sua gravação. Ou você vai ter um fone de ouvido, ou você vai ter um monitor de áudio, né, ou caixas que você tem na sua casa. E é importante dizer o seguinte, você precisa gravar, você precisa ouvir para você conseguir gravar e ouvir o que você gravou. Se você for editar, se for mixar, se for masterizar, você vai ter que ouvir e ouvir bem aquilo que você gravou. Então, tenham um fone de ouvido e tenham, se você puder investir, tenham monitores de áudio. O que são monitores de áudio? Ah, Marcos, é uma tela que eu vejo as coisas? Não. Monitor de áudio são aquelas caixas de som de estúdio mesmo. Ela é uma caixa muito diferente da caixa do som da sua casa, aquelas caixas que você compra para o computador, aquele home theater, né, que bota a televisão, são muito diferentes. Eles são equipamentos feitos para audição das gravações em estúdio. Eles suportam maior pressão sonora, eles suportam graves mais densos, né, por conta de contrabaixo, coisas do tipo, e eles vão te dar uma resposta, né, de frequência mais legal, muito melhor para você que está gravando e vai ter que mixar o seu trabalho. Então, realmente eles são muito caros. Hoje, realmente, com dólar alto, está bastante caro aqui no Brasil. Mas se você puder investir, invista. Caso não, comece com o que você tem. Use o fone que você tem, compre aquelas caixas multimídia, né, que são mais baratas também. Use elas, se for o caso. Mas, quando possível, se você realmente quiser levar isso mais a sério, assim, para fazer um trabalho mais legal, compre monitores de referência, né, monitores de áudio. Com relação aos fones de ouvido, entenda o seguinte. Os fones de ouvido para home studio devem ser essencialmente fones de ouvido fechados. Como assim fechados? Não é aquele cos que você coloca assim e fica abafando meio que sua orelha aqui. Não. É aqueles que você coloca assim e ele preenche o seu ouvido, né? Ele meio que tapa o seu ouvido. Por que isso é legal? Por 2 fatores. Para que quando você for gravar, por exemplo, alguma voz, for gravar um violão, você tem que usar o fone, não fique vazando o metrônomo, por exemplo, saindo para o seu microfone, ou que você consiga ouvir, né, aquilo que você gravou sem a interferência de barulhos externos que você possa ter em sua casa. Se você puder ter os dois, um fone mais aberto e um fone mais fechado, ótimo. Mas se tiver que escolher um só, compre um fone fechado que vai ser mais interessante para você. Microfones. Sim, o microfone. O microfone é um ouvido. O microfone é o ouvido do seu estúdio para as captações. Ele vai captar o que ele ouve. Então você vai colocar o microfone lá, ele vai captar a voz, vai captar o amplificador de guitarra, não sei o que você vai colocar, mas ele vai fazer essa captação. Você vai escolher o seu microfone. Eu vou deixar para falar mais deles, dos tipos, né, na próxima aula, que vai ser exatamente sobre microfones e os seus tipos e padrões. Mas, essencialmente, você vai escolher o microfone se você for gravar e você for utilizar aquele microfone para gravar voz ou algum outro instrumento no seu estúdio. Se você não tem interesse em gravar coisas no seu estúdio, tipo coisas que demandem, né, a gravação com o microfone, você não precisa dele. Porque, como eu falei com você, vamos falar sobre os MIDI, né? E essas ferramentas MIDI, instrumentos virtuais, que vão cumprir muito bem o papel e vão fazer vários instrumentos, né, soarem bem legais no seu próprio computador, sem precisar gravar nada com o microfone.
No mais, sem esquecer cabos P10, cabos XLR, né, que são os cabos de microfone, pedestais de microfone, caso você precise. Enfim, todos esses apetrechos e detalhes, né, que a gente pode pensar para poder fazer a ligação entre os equipamentos, saiba que você vai ter que ter. Não esqueçam, quanto mais recursos você investir, então digamos que eu investir uma interface de áudio com vários canais, saiba que você vai ter que ter cabos de microfone para cada um daqueles canais, microfones para poder colocar e ligar em cada um daqueles canais. Então não esqueçam, quanto mais caro fica uma coisa, mais caro vai encarecendo as outras coisas do estúdio. Por fim, eu queria falar de um equipamento que não é tão essencial assim, mas que pode ajudar muito você, se você souber tocar um teclado, que é o controlador MIDI. O controlador MIDI é um teclado, né? Pode ser um teclado, pode ser também de outros modelos, mas essencialmente, na vez de regra, vamos colocar aqui um teclado que ele não tem o som dele mesmo. Ele vai ter o som de algum programa que eu vou colocar no computador e ele vai soar com o que eu quiser. Falaremos sobre isso ainda neste curso, mas existem instrumentos virtuais que você pode colocar e você fazer aquele teclado tocar com o som do piano que você escolher, com orquestra, com um pad, não sei o que você vai utilizar, mas ele vai ser interessante porque você vai poder comandar o próprio programa, né, que você vai utilizar a partir desse controlador MIDI. Ele vai, então, digamos que eu tenho aqui uma nota Dó, eu clico na nota Dó forte, o meu PC já sabe que eu vou ter que fazer isso. Se eu não tiver esse controlador MIDI, eu posso fazer tudo isso no mouse. Só que vai ser mais demorado, né? Uma coisa realmente mais chata de fazer. Se você souber tocar teclado e você tiver esse interesse, compre um controlador MIDI. Ele tem menorzinho, tem maior. Há vários modelos no mercado que você pode procurar. Então, se você souber tocar teclado, se você também tiver interesse em aprender a tocar teclado, pode comprar, que vai ser uma ajuda imensa para você no seu home studio. Ajudar demais, demais, demais mesmo. Essa foi a aula sobre equipamentos de home studio e eu espero você na próxima aula. Um grande abraço.